na disciplina de Geografia, no sistema de equação à distância no Polo de Quaraí. E eu venho aqui comentar o texto proposto pela atividade de inclusão social, que é a desigualdade racial no Brasil e a evolução das condições de vida na década de 90. Esse texto escrito por Ricardo Henriques no ano de 2001, que nos traz a situação da população naquele ano, no ano de 1999, com esses parâmetros, esses aspectos de estudo referente à pobreza, a origem da pobreza e os aspectos dela. O que leva a pessoa a ser pobre, o que ela ser, vamos dizer assim, taxada de pobre, ou dizer que ela não tem posses. Essa daí seria a forma de decompor os aspectos da pobreza, que seria a decomposição da pobreza e os seus parâmetros de exclusão racial. Para isso nós temos que entender o que são pessoas que estão abaixo da linha de pobreza ou na linha de indigência. Bom, para isso nós entendermos estes aspectos, a linha de pobreza e a linha de indigência, devemos observar que no ano de 1999, 34% da população brasileira vivia com uma renda inferior à linha de pobreza, que agora vou explicar para vocês, e 14% das famílias com renda inferior à linha de indigência. A linha de pobreza inclui gastos com alimentação e um mínimo gasto por indivíduo com vestuário, habitação e transporte. Esta é a linha de pobreza. Então temos três aspectos: a alimentação, isso não são os gastos individuais, com vestuário, com habitação e transporte. Já a linha de indigência refere-se aos custos de uma cesta alimentar que atenda às necessidades de consumo calórico mínimo de um indivíduo. Ou seja, a pessoa só possui o mínimo necessário para suprir a sua fome. Ou seja, o mínimo. Aí já não podemos dizer que ela possui condições de adquirir vestuário, ou de ter uma habitação, de ter condições de transporte, ou pagar pelo transporte. Ou seja, é o mínimo do mínimo. Então a linha de indigência é o mínimo do mínimo. Às vezes nem o mínimo tem. Ou seja, isso abaixo da linha de pobreza, que seria a linha de indigência. A pessoa é indigente, praticamente, ela, para a sociedade, ela não existe. Tanto é pelo sua condição de indigente, porque ela não tem condição de consumir e não tem condições de aferir seu próprio sustento. Aí, agora, nesse momento, a composição racial da pobreza, nós vamos decompor ela pelas raças, né, que compõem a nossa população brasileira, ou a cor. Né? A composição racial da pobreza. Será que o nosso contingente de pobres e indigentes estão democraticamente distribuídos socioeconomicamente sem levar em consideração a composição racial? Democraticamente não está dividida, muito menos socioeconomicamente. Vemos e observamos diuturnamente na televisão que pessoas desprovidas de sustento, que não têm um trabalho regular, estão abaixo da linha de pobreza ou da linha de indigência, praticamente não tem expressão na sociedade e ninguém os enxerga e todo mundo quer distância, ou seja, as pessoas não reconhecem essas pessoas como membros da sociedade, mas este fator de pobreza, este é o fator de exclusão social.
o que já nos permite dizer que a pobreza é um fator de exclusão social. E democraticamente ela não está distribuída, né? Infelizmente, como observamos nesse estudo de Ricardo Henriques, que a maioria das pessoas de cor parda e de cor negra, né? Cor preta da pele, são pessoas que estão também à margem, fazem parte desse contingente da pobreza e são o número maior de pessoas que estão excluídas por este fator de pobreza aí, incluindo a cor da pele, a raça. Os números da pobreza. Em 1999, 75 milhões de excluídos, desses 75 milhões de excluídos da nossa população, que girava em torno de 190 milhões de habitantes, 53 milhões eram pessoas consideradas pobres e 22 milhões consideradas indigentes. Então, neste ano, você vê que uma grande parcela da população, 75 milhões praticamente, da população eram pessoas excluídas, consideradas excluídas, como elas são sendo pobres ou indigentes desse todo aí. Só que desse todo 75 milhões, 53 milhões eram consideradas pobres por aqueles aspectos que nós vimos, né? Porque as pessoas pobres não têm condição de suprir seu sustento, e não têm posses, e não têm condição de consumo, que seria a parte da observação capitalista, né, referente à sociedade, né? E 22 milhões de pessoas indigentes, né? Então, abaixo da linha de pobreza, que seria os 53 milhões, que tem o mínimo necessário para a sua alimentação e para mínimas condições para os gastos com transporte e vestuário. E 22 milhões de indigentes que praticamente não tinham condições de suprir seu próprio sustento, que geralmente como estão abaixo da linha de indigência, não tem condição, não tem nem seu alimento próprio. Às vezes depende de outra pessoa, né? Não tem condição nenhuma de aferir o seu sustento. Nos números da pobreza podemos dizer que desses 53 milhões de pobres, vamos decompor esses 53 milhões de pobres pela cor, pela raça, pela cor da pele, né? Como podemos decompor esse número referente à pobreza, às pessoas pobres, 30 milhões são pessoas pardas, deste universo de 53 milhões. 30 milhões são pessoas pardas, 19 milhões são brancos e 3,6 milhões são pessoas negras. Então, vemos um grande contingente de pessoas de origem da cor da pele parda e pessoas da cor da pele negra, que são a maior parcela desses 53 milhões de pessoas pobres. E referente ao número de indigentes, daquele total que nós vimos de 22 milhões, 13,6 milhões são de pessoas pardas. 6,8 milhões são de pessoas brancas e 1,5 milhões de pessoas negras. Ou seja, grande parte das pessoas indigentes são da cor da pele parda e negra. E a grande parcela da população branca, que gira em torno de 6,8 milhões, é irrisória, é muito pouco referente a essas duas cor de peles aí, que seriam os pardos e as pessoas negras.
Observamos que a concentração do percentual de pobreza entre a comunidade negra permanece constante, sem muitas variações, mesmo com a redução do índice de pobreza da população como um todo. No início da década de 90, 40% da população era considerada pobre. E no ano de 95, esses índices baixaram devido à implantação dos programas econômicos, que seria o Cruzeiro e o Real, e baixaram esse índice de pessoas pobres, chegou em torno de 34% das pessoas pobres do total da população brasileira. Bom, o número da pobreza. Praticamente toda parcela da população pobre está concentrada em pessoas de origem negra. Praticamente 63,63% são de origem negra da população pobre e 35,95% da população branca, e esse referente à população pobre. A distribuição dessa população total das populações sobre a indigente segundo a cor de 1999. A população indigente, praticamente a população branca referente a este aspecto da população, é 30,73% de toda a população. A evolução da incidência da pobreza no Brasil e a composição racial entre o ano de 1992 e 99, podemos observar que a população de origem negra, da raça negra, da pele negra, permaneceu constante. Ela não diminuiu, quer dizer, diminuiu um pouco, mas não sensivelmente, não foi muito grande essa diminuição. Durante os anos de 92, 93, 95 e 96 até o ano de 99, ela praticamente permaneceu constante, ou seja, então, muitos dos indivíduos de origem negra, da raça negra ou da pele negra, não diminuiu esse percentual de pessoas pobres, né? Não diminuiu, ela permaneceu constante nesse aspecto das pessoas de origem negra. O percentual total por cor de incidência de pobreza e de indigentes no ano de 1999. A cor branca entre os pobres e os indigentes. Podemos dizer que os brancos, a totalidade das pessoas brancas denominadas pobres, né, era 22,6%, e as indigentes 8,1%, e as pessoas de pele parda 48,4%, as ditas pobres, né, e as pessoas indigentes seria 22,3%. E as pessoas de pele negra corresponde às pessoas de origem pobre 42,9% e indigentes 18,3%. Então podemos ver bem aí, observando esses aspectos da cor da pele e da exclusão racial, pelo esse aspecto da construção da pobreza, as pessoas com estas origens de pessoas com a pele parda e pessoas com a pele negra são mais excluídas e são mais taxadas de pessoas pobres ou condições de pobreza, né? Eles não estão à margem, estão inseridas em sua totalidade, em sua grande maioria. E observamos também pela a regionalização da pobreza no Brasil,
grande parte das pessoas de origem pobre e indigentes, em sua totalidade, tanto elas de cor branca, parda ou negra, essa totalidade de pessoas denominadas pobres estão localizados na região nordeste do país, em sua grande maioria. Em sua maioria, como não foge a regra, as pessoas de origem parda correspondem a 60,6% da população total da região nordeste e 46,4% as pessoas de origem negra. Já as de cor branca, 33,2% dessa totalidade da população do Nordeste. Então, se comparado com a região Sudeste e Sul, onde os percentuais de pessoas de origem negra consideradas a população pobre corresponde a 8,3%, enquanto no Nordeste, na verdade, ele é 46,4%. Então, o percentual é muito alto no Nordeste. Para essas três pessoas de origem branca, parda e negra. É uma grande diferença se comparado com as demais regiões. No Sudeste, as pessoas de origem branca correspondem a 34,0%, as de origem parda 20,2% e as de origem negra 39,4%. Uma grande expressão de pessoas pobres de origem negra e parda no Sudeste. Mas em sua grande maioria a concentração de pessoas pobres, sendo brancas, pardas ou negras, está no Nordeste do país. Observamos que a região Nordeste do Brasil é uma região de pobreza extrema, com grandes desigualdades sociais, e vemos que a pobreza se concentra de forma desproporcional entre as crianças, que são as suas maiores vítimas. 43% das pessoas pobres são crianças da idade de 0 a 14 anos. E grande parte deste 43% de crianças pobres em todo o Brasil, que é a grande maioria dos denominados pessoas pobres, grande parte deste percentual de 43% corresponde à maioria das crianças pobres. É visível esse percentual de crianças negras como as mais pobres. Então, se observarmos esse universo de 43% de pessoas pobres nessa faixa etária, como denominado crianças de 0 a 14 anos, a predominância das pessoas de origem negra com maior proporção. Então, são as pessoas mais desfavorecidas. Aí já está este processo de exclusão racial. A hierarquia de discriminação no interior da pobreza se dá por três modos. Se dá pela cor, pelo gênero e pela faixa etária. E a grande maioria dos pobres em todas as regiões, principalmente no Nordeste, referente ao gênero, a grande maioria também são do sexo feminino, são mulheres que são denominadas também pobres, sua grande maioria, que está envolto esse total aí de pessoas pobres. E a grande maioria, como já observamos e já vimos, que as crianças estão entre as mais pobres e as de origem negra, de pessoas de origem da pele negra, são as que mais são desfavorecidas. O pior grupo estratificado da população brasileira que corresponde ao fator pobreza é o conjunto de
homens e mulheres negros e pardos entre uma faixa de 0 e 14 anos. Então esta é a parcela da sociedade que está praticamente excluída referente a esse quesito de pobreza. E as pessoas que fazem parte desta parte da população que está praticamente desvalida, não tem condições de sobrevivência e não tem condições de se manter, são considerados como pessoas pobres. Então, a grande maioria dessas pessoas consideradas pobres ou indigentes corresponde ao conjunto de homens e mulheres de cor parda e negra entre as idades de 0 e 14 anos, em sua totalidade.